Pessoal, falando ainda sobre população brasileira, né, fica aqui uma pergunta. Como que cresce uma população, hein? Como é que cresce uma população? Aos meus alunos aí que estão acompanhando as minhas aulas, eu uso o livro Expedições Geográficas, volume 7º ano, tá? Cujo autor é Mellen Adas e Sérgio Adas. Nós estamos na página 47. Então vamos lá. Como é que cresce a população? Então há dois fatores aí que colaboram para o crescimento da população de um país, de um lugar. Os fatores são... Quais são os fatores? Vamos lá, quais são os fatores? Os fatores são imigração e crescimento vegetativo. Imigração e crescimento vegetativo. Ou crescimento natural. O que vem a ser, então, a imigração? Bom, já dei tantas vezes essa aula, até meio careca de saber, já dei essas aulas para outras salas, né? E quem assiste, acompanha os vídeos aí, falou de novo, assunto de imigração é de novo. Imigração é o deslocamento de um grupo de pessoas, ou de uma pessoa especificamente, para um determinado lugar em caráter permanente. A saída, ou ele deixa a sua terra natal e procura um outro lugar, uma outra região, um outro país, né, para obter melhores condições de vida. Isso é imigração e é de caráter permanente, não é temporário. É claro que há outras classificações de imigrações, e aí nós podemos dizer, mas tem, por exemplo, migração de retorno, migração pendular, migração sazonal, temporária, né? Que aí a gente pode classificar, mas falando de migrações no sentido clássico, é em caráter permanente, tá? E falando de imigrantes, é os que chegam no país. Esse pessoal vai ajudar a crescer a população do país, é muito importante para a economia, tá? Em um período em que nós falamos de reforma da Previdência, pois o número de trabalhadores, de população jovem para trabalhar é cada vez menor em alguns países europeus, é os imigrantes que vão ajudar a melhorar esses índices para manter a folha de pagamento, os fundos de pensões, a aposentadoria, se esses vierem a ser trabalhadores ativos e vierem contribuir para a Previdência, para o fundo de pensão. Óbvio, mas o que os países europeus têm feito? Fechado as portas. Mas isso é um outro assunto para uma outra aula. No caso do Brasil, a população brasileira foi formada, além do crescimento natural, devemos considerar a população, primeiramente, a população nativa. A população nativa que aqui já habitava. O Brasil é formado por vários povos indígenas. Várias nações indígenas ocupavam aqui esse país, aqui esse espaço. Claro, com a chegada dos portugueses no século XVI, houve sim uma migração interna de vários povos nativos indígenas para o interior do país. Muitos dos povos indígenas mantiveram relações com os portugueses, né? Nós temos os tupiniquins, os tupinambás, temos os tapajós, os caigangues, os caiçaras, os creonaques. Tem muitos povos indígenas que foram aí espalhados pelo Brasil, tá? É claro que essa população foi dizimada. Um dos grandes fatores que contribuiu para dizimar a população indígena não foi nem tão ostensiva, agressiva como alguns pensam, tá? Houve conflitos em alguns momentos, sim. Mas olha só, algo que estamos vivendo agora, neste momento, que é a pandemia, que é a disseminação, né, do coronavírus, e por isso nós ficamos em casa, é que quando os europeus chegaram aqui na América, eles trouxeram o que nós chamamos da síndrome gripal, algo tão simples, que hoje para nós é uma gripe, né? É uma gripe. Todo mundo aí tem um resfriado durante o ano, tal. O vírus da gripe, que era algo que não era nocivo aos europeus, que já tinham passado por tantas pestes e tantas gripes, tantas doenças, para os nativos indígenas,
que eles nunca experimentaram e vivenciaram essa gripe, quando eles tinham contato com esse vírus, para eles era letal, porque à medida que você tem uma gripe, o seu corpo gera anticorpos. E os europeus tinham esses anticorpos. Então as gripes para eles eram mais comuns. Para os nativos indígenas não eram comuns. Então, quando eles tiveram a primeira síndrome gripal, para eles foram letal. Para muitos indígenas foram letais. Ou seja, contato com o homem branco era letal, né? Era nocivo. Então muitos migraram também. Mas essa é a história. Então a globalização, que nós começamos a falar desde as grandes navegações, a globalização também ela favorece a disseminação de doenças. A facilidade do ir e vir dos meios de transporte favorecem a disseminação de doenças, e quando quando atinge todos os continentes do planeta, daí atribuímos o nome não mais de epidemia, mas sim de pandemia, porque abrangiu todo o planeta. É pan, é tudo. Pan é tudo, tá, pessoal? Já aprende isso aí no prefixo. Qualquer palavra que tem um prefixo pan é tudo. Beleza? Pan-americano, toda a América, tá? É pandemia, doença que abrangiu tudo, todos os continentes. Eu falei de pandemia aqui, é o momento que a gente está vivendo, mas vamos focar aqui novamente para os povos indígenas. Então, a primeira contribuição da formação da população brasileira é os povos indígenas, depois dos colonos europeus, que no nosso caso foram os portugueses. Houve colonos franceses, holandeses que chegaram aqui no Brasil? Houve, mas não teve contribuição, isso não chegou a acrescentar na formação da nossa população, na nossa cultura, né? Nós não falamos franceses e nem falamos neerlandeses ou holandeses, beleza? Quem contribuiu mesmo de fato foram os portugueses. Passando essa parte de os nativos indígenas e os colonos portugueses, nós devemos considerar, e professor, mas não é imigrante não, esse povo foi trazido à força, mas eles contribuíram para a nossa formação, e são as nossas raízes, que são os povos africanos. Os povos africanos que foram trazidos à força para o continente americano, foi um tipo de migração forçada. Vamos lembrar que os povos africanos, não existe, aliás, vamos colocar um conceito aqui, não existe a pessoa escrava, existe os escravizados, aqueles que foram escravizados. Todo homem nasce livre, mas os homens que escravizam os outros, né? E aí não vou entrar no conceito de escravidão, porque tem escravidão na história antiga, tem escravidão no períodos mais modernos, tem escravidão nos dias de hoje, né? Então o conceito de escravidão dá para discutir e fazer uma outra aula só sobre isso. Mas vamos lembrar que é uma parte triste da nossa história, e os povos africanos vão somar na formação do nosso país, da população do nosso país. Todos nós temos uma raiz africana. Ah, professor, eu sou branco. Olha no seu passado, você vai ver aí a sua genealogia, você vai ter uma raiz afrodescendente, né? Não necessariamente você precisa ter os fenótipos, a cor de pele, os traços africanos. A maior parte dos brasileiros, uma grande maioria dos brasileiros, tem ascendência africana, tá? Então todos nós temos as nossas raízes. Assim como nós temos as nossas raízes nativas, agregando mais a população brasileira, no século XIX, nós passamos a receber uma grande quantidade de imigrantes alemães e italianos. Primeiramente foi o grupo de alemães, depois o grupo de italianos. A região que eles ocuparam foi mais ao sul do Brasil, e no caso dos italianos, além do sul do Brasil, a região sudeste no estado de São Paulo, beleza? Já no século XX, além dos italianos, também chegaram japoneses, que a data específica dos japoneses foi no ano de 1908. Depois, devido aos motivos de guerras, começaram a chegar também os povos ucranianos, poloneses, que ocuparam mais no estado do Paraná. Tranquilo? E nos anos 50 e 60 até os anos 70, nós vimos a chegada dos imigrantes
portugueses espanhóis. Oh, professor, os portugueses não foram os nossos colonos? Sim, mas isso lá em 1500, 1600, 1700. Agora pense no século XX, uma outra geração, uma outra formação de portugueses vindo para o Brasil nos anos 60. O que estava acontecendo em Portugal? Uma ditadura que é conhecida como a ditadura de Salazar. E na Espanha, a ditadura de Franco. Eram dois regimes autoritaristas que governavam os dois países, governavam, no caso, Franco na Espanha, Salazar em Portugal. Eram duas ditaduras, eram dois regimes totalitaristas classificados como fascistas, beleza? E muitos portugueses e espanhóis migraram para o Brasil nessa época. Então, no geral, a nossa geração, a geração mais recente, aí quem nós temos na formação brasileira, né, nesse primeiro ciclo de migrações, os nativos, os africanos, os europeus, os asiáticos. Então, nós temos essa formação de povos, e entre os europeus nós damos ênfase aqui aos italianos, alemães, poloneses e ucranianos. Dos asiáticos, nós damos ênfase aos japoneses no primeiro momento, né? E por fim, portugueses e espanhóis na última etapa aí do século XX, tá? Nos meados, na virada do século XX para o século XXI, nós passamos a receber um novo tipo de imigrantes, tá? Claro que o Brasil recebeu coreanos, chineses, tal, nesse fluxo, mas o Brasil, quem vai dar ênfase agora, quem vai marcar esse período de migrações no Brasil, além dos chineses e coreanos, nós também temos os povos da Ásia, além da Ásia que está no Oriente Médio. Eu tenho um gato aqui que não para de raspar a porta, ele fica passando a pata para abrir a porta, ele vai esperar eu terminar essa aula aqui. Nós temos os povos árabes, né, que são os libaneses, os sírios, né, os turcos, que uma parte migraram também para o Brasil. Mas o que vai chamar a atenção, vai dar nós vamos notar a presença de um grande fluxo de imigrantes, é dos latinos-americanos, no caso os nossos vizinhos, os bolivianos e, mais recentemente, os venezuelanos. No meio entre venezuelanos e bolivianos, nós temos também uma grande entrada de haitianos. Os haitianos também, em grande número, migraram para o Brasil devido ao problema civil, ao caos social que há no país, juntando tudo isso à catástrofe ambiental que houve com os fenômenos de furacões e terremotos, né? Impressionante, um país que já está arrasado por questões econômicas, políticas. O Brasil enviou vários soldados lá para fazer a manutenção da paz, um serviço da ONU que o Brasil prestou à ONU, e com isso estabeleceu uma relação, e os haitianos procuraram o Brasil. No caso da Venezuela, também um caso de ordem político, social e econômica, né, com escassez de alimento, falta de liberdade de expressão, o Estado totalitarista, né, em que o poder político, o governo, acaba exercendo uma influência, acaba cerceando os direitos das pessoas, e aí a coisa piora quando começa a faltar comida nas prateleiras, quando começa a faltar alimento no supermercado, e aí houve uma migração em massa de venezuelanos para o Brasil. Eles atravessavam a fronteira com o estado de Roraima, chegavam em Roraima. Roraima é a ponta, o norte, extremo norte do Brasil. Aí tinha que atravessar Roraima, atravessar o Brasil inteiro para chegar, no mínimo, ou nos estados do Nordeste ou nos estados da região Centro-Oeste, como Goiás. E depois o desejo, o foco ali da maioria dos venezuelanos, quero chegar em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né, os estados sul e sudeste do Brasil. Beleza? Esses são os povos. Vale lembrar também que os bolivianos foi um fluxo importante, uma boa parcela de imigrantes que entraram no Brasil nos últimos anos, e muitos deles iam para São Paulo para trabalhar nas indústrias de tecelagem, indústrias têxteis que tem em São Paulo, nas fábricas de confecção,
né? E também no comércio, beleza? E aí você vê a geração de imigrantes já formando filhos e mais filhos, já tem filhos de imigrantes que já nasceram no Brasil, né? E aí você tem casamentos. Eu tenho mesmo uma prima, né, que casou aí com um imigrante boliviano, famílias e outras famílias, aí vai tendo outras histórias. E se nós temos os descendentes de italianos que formaram famílias, nós vamos ter os imigrantes de bolivianos que também vão formar suas famílias, as famílias haitianas, e assim vai sendo construído a maravilhosa população brasileira. Uma população tão diversa, tão rica em cultura e em história. E eu fico aqui como parte disso tudo, porque se eu fosse falar quais são as minhas origens são africanas, asiáticas não, asiática não tem não, falei besteira. Africanas, europeias e nativas, tá? Só não tem asiática, mas tenho os meus bisavós que aí, como diz o meu pai, minha bisavó indígena, meu bisavô português, que gerou o meu avô lá no Pernambuco, que migrou para São Paulo e encontrou a minha avó, que era filha de italianos. Então, meus bisavós eram italianos, e do outro lado tinha a parte da minha mãe, descendente de italiano, e também as raízes africanas, tá? Eu fico por aqui, eu deixo aqui um forte abraço para vocês, Deus os abençoe, e vamos estudar nessa quarentena, porque o conhecimento liberta, pessoal.